Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje nós vamos falar sobre Jack o Estripador, Rastro de Sangue, de Kerry Maniscalco. Jack o Estripador, Rastro de Sangue é o primeiro livro que está saindo pelo selo americano do James Patterson, que é uma editora própria dele. James Patterson é aquele mesmo que escreve romances policiais. Vão sair mais 3 livros. Acredito que nos Estados Unidos já tenha saído o segundo livro dessa série dele. E todos esses livros contam a história de algum personagem famoso do terror mundial que vai ser contado de uma maneira diferente. O primeiro foi o Jack o Estripador, o segundo, se eu não me engano, vai ser o Drácula. Então fique de olho que vem livros bons por aí. E a Dark Side já anunciou que vai trazer os outros 3 livros também, vai ser no mesmo estilo desse livro aqui dela. Ficou bem bonito. Já que ele ficou bem bonito, como normalmente são os livros da Dark Side, eu vou falar um pouco sobre a edição dele. Tá? Começar mostrando aqui, como de costume, a fitinha de seda. Logo no primeiro virar de página, virando a capa, já aparece um mapa de Londres da época. E na última página ele tem um outro mapa igual de Londres, mas com um singelo recado de Jack o Estripador. Outra coisa que eu achei muito interessante são que a cada virada de capítulo ele apresenta ilustrações sobre coisas que vão aparecer nesse capítulo. São ilustrações sempre com alguma coisa a ver com o próximo capítulo, com o capítulo seguinte. Intercala as folhas amarelas com folhas pretas, quando vai mudar muito de assunto. Isso eu achei muito bom no livro. Falando propriamente do livro agora, o assunto principal do livro. Audrey Rose é uma jovem de 17 anos, prestes a fazer os seus 18, que vive em 1888 em Londres. Junto na casa dela mora o pai dela e o irmão dela. Ela tem um tio muito próximo, que tem um laboratório onde ele faz autópsias de corpos, principalmente daqueles assassinados em determinados crimes. Ela tem muita vontade de participar disso, então, escondida do pai e do irmão, ela se insere entre os alunos e ajudantes do tio dela e passa a dissecar corpos junto com ele. Esse é mais um livro que trata bastante da figura feminina na época, fazendo uma crítica muito grande social ao que acontecia naquela época da discriminação da mulher, de como a mulher era tratada, de você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, o teu lugar é na casa, na cozinha, não dentro de uma sala de autópsias, isso é muito forte para você. E ela tinha, além de uma grande vontade, um grande dom para fazer essas dissecações, mexer nesses corpos. Então, escondida, ela continua fazendo isso, e aí eu achei muito bom do livro mesmo. Ela tem uma força feminina muito grande, ela sai daquele estereótipo de que pra tu ser uma mulher forte, pra tu sair, tu precisa sair da tua característica feminina. Ela continua se arrumando, continua se maquiando, continua se apaixonando por homens, e nem por isso ela é uma mulher mais fraca do que as outras que abdicam de tudo isso. Então isso eu achei muito legal nesse texto, e ela tem uma personalidade muito forte, que vai do começo ao final do livro, com você notando o quanto ela vai ganhando força na personalidade diretamente durante todo o tempo. Começando com medo de algumas coisas, com receio de ser descoberta, ganhando força em outros pontos, e isso faz ela chegar nas últimas páginas do livro como a mulher, a garota, a pessoa pronta para viver o que ela quer viver realmente. Nessa história de secar corpos, de fazer as autópsias junto com o tio dela, a época coincide com crimes brutais feitos contra mulheres por um assassino desconhecido. Esse assassino desconhecido é Jack o Estripador. Então ela começa a notar pelos corpos, por pessoas que ela conhece saírem em determinada hora e esse horário coincidir com alguma parte, com algum assassinato que ela vai descobrir depois, a arma do crime, todas essas coisas passam a fazer ela pensar que esse assassino pode ser alguém perto dela, e aí, além de dissecar corpos, além de fazer a autópsia do corpo, ela começa a querer se meter nessa investigação também. Parece ser algo que ela precisa pro bem dela, descobrir quem é Jack o Estripador e se é a mulher que vai botar esse cara atrás das grades. Então o livro tem bastante investigação, bastante mistério. O início dele é um pouco arrastado, porque tem muito dessa função de ela se escondendo, de o porquê que ela não pode ser vista em determinado lugar, porquê que ela não pode fazer determinada coisa. Também tem um pouco de você entendendo a família, o contexto do ano, o contexto histórico, a era vitoriana. Então ele passa bem essa parte histórica, ele dá lugares onde se viveu em Londres na época, lugares importantes, ele cita ruas. Então
para quem gosta de história, para quem gosta dessa época, essa era vitoriana, século XIX, finzinho do século XIX, é um livro perfeito, porque você vai se identificar muitíssimo com ele. O livro também tem um pouco de romance, tem uma história de amor ali no meio, que não atrapalha em nada a trama em si, mas tem bastante parte de romance. Para quem não gosta, talvez seja um pouco ruim, mas eu acho que não extrapolou também, ficou bem legal. O final é muito bom, o livro em si é muito bom, dá várias dicas de locais, dá várias... ele interage muito bem com essa questão do mistério, do suspense, ele faz o leitor querer estar perto, querer estar aprendendo, querer se interessar por resolver o mistério, e isso é muito bom, é o que eu espero, tudo que eu espero de um livro de mistério, um livro de suspense, um livro, principalmente uma coisa que ele tem que eu gostei muito e que é muito difícil de ver nos livros atuais que estão abordando esse tema, é a figura da mulher ser muito forte. Esse tempo eu li um livro, O Rio Vermelho, onde a mulher era a personagem principal, ele tratava bastante dessa parte de como ser mulher, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e a questão de ela tentar se libertar do homem, mas o homem era muito presente na vida dela, ela era uma mulher que para mim foi muito fraca, um livro que essa questão do feminismo da mulher como uma força, como alguém querendo se libertar da sociedade, ficou muito fraco, mas em Jack Estripador Raço de Sangue isso é perfeito para quem gosta desse tipo de ideia da força feminina, do girl power. É um livro maravilhoso, vocês mulheres que estão nessa luta contra o machismo vão se identificar muito com ele. E é um livro de terror, um livro que trata muito da história de Jack Estripador, tem coisas diferentes da história que depois a autora no final do livro exemplifica o que ela mudou, especifica, diz, ó, isso aqui não aconteceu, isso aqui eu fiz de tal jeito para preservar a identidade da pessoa, disse que ela era uma prostituta por isso, por isso, por isso. Então tem bastante coisa que é modificada, mas tudo dentro do contexto, nada que prejudique a obra ou a história do Jack Estripador. Claro que o Jack Estripador nunca foi descoberto, algumas pessoas chegaram perto, mas nesse livro ela tenta chegar perto de uma outra maneira, tem suspeitos, ela te apresenta suspeitos, e isso é muito legal, achei muito, muito bom realmente. E para finalizar o nosso vídeo, dizer que ele tem tudo que eu espero de um livro, é um livro 5 estrelas, ele tem suspense, ação, romance, uma edição maravilhosa, então é um livro magnífico que você precisa ter nessa estante. E agora eu vou ficar na expectativa, quero ver os outros livros do selo, os outros livros dessa série, porque eu sei que a Dark Side vai fazer um belíssimo trabalho. Então aguardemos e até a próxima, um abraço.